Olá! Hoje o Melhor e Mais Justo apresenta o segundo e último programa dos momentos especiais que marcaram a nossa trajetória em 2015. A partir de agora, você acompanha partes dos depoimentos dos nossos convidados que analisaram com profundidade várias faces e forças que compõem o atual e inédito cenário político brasileiro. Vamos a agosto de 2015. Vozes contra o golpismo. Bom, eu acho que a gente está vivendo todo dia um sobressalto, né? Quer dizer, a gente tem um avanço das forças conservadoras que é surpreendente para quem viveu o Brasil dos últimos 12 anos e tal. Quer dizer, é um avanço acachapante. Eu diria de quase 30, né? Porque todo o período da redemocratização, Exatamente. a gente não viveu um momento conservador como esse. Essa emergência de uma força política de direita que não tem vergonha de dizer o seu próprio nome. Sem verniz, né? Não tem vergonha nenhuma de dizer o seu próprio. Sou de direita, sou a favor da intervenção militar já. Levar os torturadores para a praça pública, como a gente tem visto, é a primeira vez. Então, isso aí... E não é só uma coisa que acontece... É uma ofensiva em regra, quer dizer, é nas ruas, é no parlamento, enfim... É na TV, é no rádio, é na mídia impressa, é na internet. É um avanço acachapante. Eu acho que isso é um negócio que as forças políticas de esquerda, as forças políticas democráticas, aquelas que conseguiram derrubar a ditadura lá atrás, estão assim, impressionadas, mas eu acho que estão resistindo e estão lutando. Eu acho que se por um lado a gente tem um avanço enorme da direita, por outro lado, a gente tem uma esquerda e as forças democráticas também indo para o enfrentamento. Acho que está um momento muito... Passando o momento do susto e se rearticulando. E se rearticulando. E sendo obrigados a se rearticular. Eu acho bacana, porque não é assim, ó, vamos para casa porque Inês é morta. Ninguém está falando que Inês é morta. As pessoas estão... Nunca eu vi tanto coletivo se organizando, nunca os movimentos sociais debateram tanta política, nunca o PT mesmo foi tão discutido. Tudo isso que está acontecendo na rua também tem que ser levado em consideração o que está acontecendo no Congresso, né? Outro dia, para minha surpresa, o pessoal de uma rádio tradicional, reacionária, a Rádio de São Paulo, tem o Eduardo Cunha como um ídolo. Um dos jornalistas principais da rádio falou o seguinte: há muito tempo não se via um chefe, um presidente da Câmara com esse protagonismo, com essa importância. Desde Ulisses Guimarães, que nós não tínhamos um presidente da Câmara dos Deputados tão maravilhoso como Eduardo Cunha. Eu quase caí da cadeira. Não, comparar o Eduardo Cunha com Ulisses Guimarães dá ânsia de vômito. Então, né, esse é o espírito, aquilo que você estava falando, né? Deixa eu fazer aqui uma provocação e, ao mesmo tempo, talvez uma pequena discordância com a tua fala. Lá no começo, você diz assim, olha, as manifestações, ocupar a rua, conservadores e reacionários. Eu acho que ela está bastante manobrada e manipulada por esses grupos mesmo, mais organizados, menos organizados, sejam de políticos, empresários, grupos organizados que se organizaram agora pela direita, mas tem um grau de insatisfação da sociedade civil que está generalizado, que a gente não poderia chamar de reacionário, ou de direita, ou de extrema direita. Não é isso que está indo para a rua. Como é que vocês veem? Porque, de algum modo, a política se distanciou da população, e aí estou falando do governo da presidente Dilma, mas de outros governos, e não só no nível federal, em nível estadual, municipal. Olha, o Fernando Henrique terminou o mandato dele com 8%, 9% de aprovação. Quer dizer, essa insatisfação agora com o governo Dilma não gera necessariamente essa manifestação de fascistas na rua. Não gerou na época do Fernando Henrique. Isso é resultado de um trabalho metódico da imprensa, da grande mídia, inflando isso diretamente, todos os dias, e do que se passa na Câmara também. Não é verdade que há insatisfação porque nós temos 9% de desemprego, porque o crescimento do PIB é pífio, etc. Não é isso que está levando essa gente na rua com placa à volta da ditadura. Não é isso. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode esquecer
que essa disputa no terreno simbólico, o Partido dos Trabalhadores e o governo não fez. Esse que é o fato. Então, nós, por exemplo, a questão da democratização da mídia, a questão da regulamentação, da democratização do acesso às ondas eletromagnéticas, o governo não comprou essa briga. E está pagando o pato agora, forte. Não, concedeu as empresas de mídia, né? Ele concedeu um monte de coisa para as empresas de né? mídia. Quer dizer, a gente sabe, hoje se sabe, que a verba de publicidade que o governo atribuía aos grandes monopólios de comunicação do Brasil, estou falando as grandes empresas, estava tudo superfaturado, entendeu? Quer dizer, então, essa batalha que o governo não comprou, tem um custo. Não adianta pegar e dizer que, olha, não sei como é que, de repente, todo mundo ficou contra. Mas eu acho que ninguém do governo está falando isso, não sei o que aconteceu. Ninguém do governo está falando isso. Ninguém do governo está falando isso. Mas a gente tem que admitir que existe. O governo fez 1000 erros, como todos os governos fizeram. Não é isso. E eu acho que agora, o momento, o que interessa, o que eu estou interessada, é analisar esse golpismo que mais ou menos tomou conta da sociedade. Eu acho que quem vai para a avenida, quem foi naquela grande manifestação deles do 1 milhão, tracinho 200 mil, eu não vejo ninguém inocente. Eu acho que tem uma tendência francamente desagregadora, né? O governo nunca, o PT, o governo nunca enfrentou isso e não sei, mas, talvez... Mas, professor, a senhora acha, francamente, que tem tanto fascista assim em São Paulo? Porque eu acho que aí a gente acaba jogando todo mundo no colo deles, entendeu? Quando o que a gente tem que fazer é exatamente pôr as cunhas ali. Eu acho que tem um comportamento, Roseli. Se eu fosse dirigente política, talvez eu não manifestasse essa opinião. Eu manifestaria a sua opinião, que é mais equilibrada. Como cientista política, que acompanha isso há muito tempo, eu vejo há muito tempo que as pessoas dizem em relação ao Bolsa Família. Eu estou sustentando o vagabundo. Em relação ao programa Abraço do Haddad na Cracolândia, eu não quero dar bolsa para... De braços abertos. Né? Para braços abertos para dar dinheiro para drogado. Ou seja, você tem um viés reacionário na sociedade, de um modo geral, e particularmente na sociedade paulista, não tem como negar, conversa com os amigos seus de outros estados. Mas vamos falar real, quer dizer, as condições políticas para um golpe... a explicação delas está sempre na economia, né? Quer dizer, isso não é ser marxista, isso é ser realista. E você acha que a economia está tão mal que está... Não, eu acho que não, exatamente isso. Eu estava vendo antes de vir para cá os números do Fernando Henrique, de desemprego, de inflação. Exato, não, você tem toda a razão, eu estou te dando razão. O que tem hoje é o seguinte, não há condições objetivas, econômicas e tal, para um golpe, porque... Os lucros dos bancos nunca foram tão grandes. Por que o sistema financeiro haverá de ser contra um governo que está garantindo as condições políticas para que eles extraiam lucros incríveis, como nunca antes na história deste país? Por quê? Por que o agronegócio haverá de ser contra um governo que conseguiu abrir mercados e que, vamos combinar, está sendo... bastante omisso na questão, em outras questões, como, por exemplo, a questão da regulamentação, da demarcação das terras indígenas. Por quê? Por que o agronegócio há de ser contra esse governo? Um governo que tem como ministro um representante, ministro da Agricultura, um representante do agronegócio. Direto do agronegócio. Quer dizer, interessante, né? Por quê? Então não dá para... Então não dá para... é muito diferente essa situação da situação que a gente vivia em 64. Quer dizer, em 1964, você tinha um governo, o governo João Goulart, que estava, de fato, avançando fortemente sobre os interesses da classe dominante. Por exemplo, com a questão da reforma agrária, com a questão da limitação do envio de dinheiro para fora do Brasil, enfim, com várias coisas que ameaçavam os interesses deles. Hoje não ameaça nada. Com a estatização, com não sei o que lá. Vamos combinar? Eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão ganhando muito dinheiro. Eu não sei se você lembra, o Armínio Fraga disse o seguinte, 6%, na época da campanha, 6% de desemprego não interessa para o capital. Para o grande capital. 6% de desemprego não é viável. O desemprego precisa estar maior
para a acumulação ampliada se realizar, o desemprego precisa estar maior. Essa é a lógica do então, capital, né? isso tudo que você falou é conversa para uma outra conversa, aliás, é matéria para um seminário. Por que que a burguesia brasileira nunca, e internacional também, nunca se sentiu confortável e feliz nos braços do PT? O Lula não era o candidato da burguesia, nem em 2002, nem em 2006 e nem a Dilma era em 2010. Nunca foram. Claro, o Lula administrou com competência o capitalismo brasileiro, a Dilma também, e está enfrentando crises agora, provavelmente uma parte é com erros do governo que poderiam ser evitados, mas a gente não pode cair na esparrela de dizer que um governo petista para a burguesia é a mesma coisa que um Serra, que um Alckmin, que um Aécio. Só que as condições políticas, o risco político que está envolvido num golpe é imenso, porque aí significa o quê? Significa perder o controle sobre as massas exploradas e oprimidas. Quem é que dialoga com essas massas exploradas e oprimidas? É o PT. Vocês acham que a gente ainda corre o risco de ter um golpe nos próximos tempos? Eu acho que está na agenda. Eu não apostaria isso, eu não acho que o golpe está sendo urdido, tá. Com certeza. Mas vocês acham que ele tem alguma chance de prosperar? De 0 a 10? É. Possibilidade 2. Mas o que não quer dizer que não existe, olha. Não, que se descuidar vira 4, 6, 8 rápido, né? É isso aí. Laura. Eu acho que vai depender do governo, vai depender de fato de como o governo se porte, do tipo de... É o seguinte, o Guilherme Boulos tem uma frase que eu acho boa nesse coisa. É preciso defender o governo, mas para isso o governo tem que fazer coisas defensáveis, né? Quer dizer, enquanto o governo tiver... Olha, é o seguinte, o que a Dilma ofereceu para os movimentos sociais desde o começo do ano até agora foi o seguinte, ajuste fiscal. Enfim, o que mais, entendeu? Quer dizer, um movimento importantíssimo e que diz respeito às grandes cidades, e a gente sabe que junho de 2013 foi um movimento urbano, né? Não foi um movimento do campo, foi um movimento urbano das grandes cidades. A questão da moradia é fundamental, quer dizer, então, para eles, o Minha Casa Minha Vida 3 é fundamental, é essencial. E, no entanto, isso tudo, verbas contingenciadas e tal, essa coisa. Então, o movimento social vai defender a Dilma se houver o que defender da Dilma, entendeu? Então, eu acho que a Agenda Brasil e o acordo com o Renan, ok, dá um respiro e tal, mas o governo tem que se fazer necessário para os trabalhadores, para que os trabalhadores o defendam. Vou citar um exemplo. A Espanha, por exemplo, quando estava no auge da crise ali o governo socialista foi o primeiro a pegar e a passar um trator sobre as conquistas sociais. E ele se tornou indefensável naquele momento, entendeu? Quer dizer, e muita gente falou, pô, olha o que fez o movimento dos indignados, elegeu a direita, né? Lembra disso? Elegeu a direita e foi uma catástrofe, mas foi uma catástrofe, logo em seguida surgiu o Podemos, entendeu? Então, eu não estou fazendo esse prognóstico para o Brasil, mas eu acho que o governo tem que garantir que ele faça as coisas que são importantes para os trabalhadores. O governo tem que governar com olho nos movimentos sociais, com olho nos setores capitalistas da sociedade, né? Tem que administrar, tem que pilotar porque fazem parte da sociedade. Tem que pilotar o capitalismo brasileiro, né? Que é isso, né? Nós vamos fazer uma pausa no nosso programa especial e no próximo bloco a gente fala sobre o uso das investigações da Operação Lava Jato para tecer um largo e resistente pano de fundo para a atual crise política. Até já!